Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. O nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ariel Soárcigo para que proceda à leitura do expediente da Secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, a imprensa, TV Serra, Decreto-Lei número 124/2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus e da outras providências. O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, considerando que a saúde é direito de todos e garantindo mediante políticas sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, decreta, artigo 1º, fica suspenso por tempo indeterminado o empréstimo das dependências da Casa para qualquer evento social ou comunitário. Artigo 2º. A suspensão prevista no artigo 1º desse decreto tem caráter preventivo, em razão da pandemia do coronavírus. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Farroupilha, 16 de março de 2020. Fernando Silvestrin, vereador presidente. Registra-se e publique-se em 16 de março de 2020. Duílos André Pigossi, secretário executivo. Temos mais da assessoria do gabinete, enviado segunda-feira, 16 de março de 2020, para a Câmara de Vereadores, assunto convite para o ato de assinatura do termo de cooperação entre RGE e o município de Farroupilha. Prezados vereadores, a todas as bancadas, boa tarde. O prefeito municipal em exercício, o senhor Pedro Pedroso, convida a todos para participar do ato de assinatura do termo de cooperação técnica de eficientização energética no sistema de iluminação pública do município, a realizar-se no dia 19/3/2020, às 16 horas, no gabinete do prefeito. Em agradecimento ao empenho e esforço de todos os senhores, o prefeito Pedroso os convida para participarem deste pequeno ato de assinatura. Atenciosamente, Cristina Maioli, assessora de gabinete. Ofício número 37/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 11 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: retirada de projeto. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que solicitamos a retirada do projeto número 06 de 11/2/2020, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal em exercício. Ofício 38/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 12 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: informação. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que comunicamos, em respeito à Lei Orgânica, conforme artigo 23, inciso 1º, que por motivos de saúde o prefeito municipal, Clayton Gonçalves, estará afastado de suas atividades laborais, conforme atestados em anexo. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal em exercício. E aí aqui vem então o atestado, Central de Consultas, Saúde Acessível,
Atesto para os devidos fins que o senhor Clayton Gonçalves recebeu atendimento nesse serviço e necessita afastamento de suas atividades a partir do 11/3/2020 até o dia 9/4/2020, totalizando 30 dias. Como é vedado ao médico também ao dentista revelar o CID, salvo se autorizado pelo paciente ou responsável legal, conforme o artigo 73 do Código de Ética Médica, também não vou fazer a leitura dele, os vereadores que se interessarem podem fazer aqui na secretaria. E tem também aqui, então, assinado Vanessa Petersen, médica, e tem um CRM e assinatura. E tem da Luciane Bertoletti, psicóloga também. O paciente Clayton Gonçalves, de 57 anos, está em tratamento, enfim, aqui diz todos os dados, que é às vezes difícil de ler, mas essa aqui até está boa a letra, mas não vou também fazer a leitura do que é, enfim, a doença aqui. E quem quiser estará, então, na secretaria. Farroupilha, 5 de março de 2020, PL, Partido Liberal. Excelentíssimos senhores, honra-nos cumprimentá-los. Na oportunidade, informamos a esta Igreja Câmara de Vereadores que, a partir desta data, o vereador presidente Fernando Silvestrin é membro filiado do Partido Liberal, PL, e exercerá a liderança partidária neste ano. Atenciosamente, Adelino Balsani, presidente do Partido Liberal PL de Farroupilha, a mesa diretora da Câmara de Vereadores nesta cidade. Excelentíssimo senhor presidente Fernando Silvestrin, Câmara de Vereadores de Farroupilha. Boa noite, senhor presidente Fernando Silvestrin. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e funcionários da casa. E em nome das homenageadas que desde já parabenizamos, cumprimentamos as demais pessoas que acompanham esta sessão. A equipe Se Rezadori Fotografe quer agradecer pela oportunidade de apresentarmos nosso trabalho com exposição das fotos que retratam a mulher, a sua beleza, força e personalidade. Mulheres que cuidam, que geram uma vida, que se amam, que são fortes, determinadas, empoderadas, guerreiras por tudo que fazem em seu dia a dia. Convidamos desde já a todos para conhecer mais sobre o nosso trabalho. O ateliê Se Rezadori, localizado na rua Tomás Edson, 630, Centro. Desejamos a todos uma boa noite. Se Rezadori. Na verdade, aqui era a exposição, nós teríamos a homenagem da mulher, então veio o ofício. Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan, Unidade Farroupilha, ofício 27/2020, Farroupilha, 11 de março de 2020, ao senhor vereador Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto, ofício 074/2020. Prezado presidente, em atenção ao ofício 074/2020, informamos que já notificamos o senhor Pedro Siviero, empreendedor responsável pelas obras de adutora de água realizadas na rua Santa Catarina, para fazer as adequações e limpeza das obras por ele realizadas. Informamos ainda que o mesmo se comprometeu com a realização do serviço. Atenciosamente, Elton Luiz Erzen, gestor da unidade. Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, ofício 0191/2020, Porto Alegre, 9 de março de 2020, ao senhor vereador Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto, requerimento 34/2020, autoria da vereadora Maria da Glória Menegoto. Prezado senhor,
Em atenção ao ofício número 38/2020 dessa Câmara Municipal, que encaminha cópia do documento registrado em epígrafe, tratando-se acerca de reclamações quanto ao ar que se acumularia nas tubulações de água, bem como informações referentes aos equipamentos eliminadores de ar, informamos que a demanda foi encaminhada para análise de nossa diretoria comercial, de inovação e relacionamento. Desta forma, encaminhamos para o conhecimento o documento memorando número 047/2020, DPDC/SUCOM, onde a referida diretoria, através da Superintendência Comercial, registra informações e considerações acerca do requerido, devidamente ratificadas por este gabinete. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Ironi de Ávila Ferreira Lago, chefe de gabinete da presidência. E aí vem os documentos, aqui o memorando, são várias páginas, dando as informações e algumas respostas de questionamentos. E todas essas folhas estão para conhecimento dos vereadores, principalmente a vereadora Maria da Glória, está e me parece que o vereador Jonas Tomazini também, através da bancada, feito o projeto de sugestão, está então na Secretaria da Câmara de Vereadores para todas as informações de todos os vereadores que se interessaram pelo assunto. No mais era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador secretário Ariel Soárcigo, por ter feito a leitura do expediente da secretaria. Quero fazer uma saudação especial a todos os vereadores aqui presentes, a TV Sera, através do Leandro Adamati, tem a Rádio Miriam, o Ricardo Ló, a Espaço FM, o Miller, fazer uma saudação especial também ao SISMUF, ex-sindicato dos servidores municipais, através do presidente Diego, vice o Zilmar e a Beatriz, que está aqui presente, os demais presentes, funcionários da casa, os telespectadores, internautas, ouvintes e demais presentes. Nessa noite, era para ter uma sessão solene comemorativa ao Dia da Mulher Farroupilhense, outorga certificado Mulher Destaque, onde que seria homenageado várias mulheres, em torno de 7 mulheres, em sessão solene. Então, em virtude ao vírus aí, coronavírus, foi suspenso essa sessão. Então, eu quero agradecer e até a todos os vereadores, que ontem à noite eu liguei quase para todos, não consegui ligar para todos, mas quase para todos, para ouvir a opinião de vocês, e a maioria decidiu que seria suspenso. Então, obrigado pela compreensão. É uma situação meio desagradável, onde que os homenageados já fizeram os convites para os seus familiares e tem que suspender, mas em virtude da questão de saúde, então nós tivemos que fazer isso aí. Então, agradeço a compreensão de todos os vereadores e peço desculpa para os homenageados e os familiares que estaria presente hoje, E então, mas já nós vamos remarcar, provavelmente vai ficar para dia 4 de maio, Então, nós estamos vendo uma agenda aí e logo que for confirmado o dia, a gente já vai passar para os seus vereadores e as pessoas homenageadas. Então, agora eu passo ao espaço destinado ao grande expediente, Então, eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. O PDT abre mão do uso da tribuna, Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão também? Então, o PP abre mão. Convido o Partido Liberal, PL, para fazer uso da tribuna. Eu também vou abrir mão. Eu convido o Partido Trabalhista, PT. Também abre mão, eu convido também o Partido do Movimento Democrático Trabalhista... o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB,
para fazer uso da palavra, também abre mão, né? Convido o Partido Social Brasileiro, PSB, que faça uso da palavra, também abre mão. E também convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna, Maria da Glória Menegotto, abre mão também. Convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Então tá, então todas as bancadas abrem mão do espaço do grande expediente. Então agora passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. Então a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Presidente, quero aqui primeiramente cumprimentar a comunidade, em nome do presidente dessa casa, TV Serra, todos os que se fazem presente nessa noite. Era para ser uma noite solene, então, devido a este vírus que vem abalando e deixando todo o mundo em estado de alerta, e realmente é um motivo de preocupação que devemos ter, sim. Devemos mudar os hábitos, e esta casa, como é a casa do povo, deve também, né, seguir as orientações dos órgãos que vêm acompanhando todo o andamento desse vírus por todo o país e também pelo mundo, que é um motivo de preocupação, é um motivo que devemos dar atenção nas nossos hábitos, na parte da higiene, na parte da comunicação com as pessoas. Precisamos também ter mais cuidado até mesmo com aonde vamos participar de reuniões, entre outros eventos, porque estamos hoje, diferente de outros países, exemplo da Itália, que está bem avançado, talvez pelo fato climático, que hoje estamos no verão, a Europa toda está com um momento de inverno, Estados Unidos, e também estão sofrendo mais que nós aqui no Brasil. Mas não podemos fechar os olhos por uma questão tão séria. Se não era séria, não teria fechado aeroportos, fronteiras, cancelamentos de vários e vários grandes eventos. Então, devemos sim ficar preocupados, atentos e fazer como está sendo dito pelas autoridades de saúde, os ensinamentos na parte da higiene e também dos cuidados. Mas o que me traz falar hoje à noite também, presidente, é uma questão que foi aprovada ano passado. Eu estava procurando a lei junto aqui dos meus documentos, e foi uma lei aprovada no mês de dezembro, que é o auxílio permanência. Era um acréscimo no auxílio permanência aos nossos policiais aqui de Farroupilha, tanto militar, civil e aos bombeiros, e que, de fato, chegou a meu conhecimento que o que foi aprovado na lei não está sendo cumprido. Se isso é verdade ou não, eu trago aqui um requerimento em anexo ao seu pedido de informação, número 10, 2020, para que o Executivo Municipal possa enviar a esta casa o extrato dos envios dos pagamentos mensais repassados, então, ao Mocovi, que é a entidade responsável pelo programa Bolsa Auxílio ao Moradia aos nossos policiais, aos nossos agentes da segurança pública, para que possamos analisar e ver se, de fato, aquela lei aprovada do auxílio de dezembro, que era um reajuste que chegaria, então, a R$600, se está sendo pago, ou talvez que se está sendo pago o que é a lei anterior, que era os 450. Então, que esse pedido de informação possa vir o quanto antes para a casa e que possamos agora analisar. A lei já está em vigor desde 2017, quando apresentamos em 2016 como sugestão. O prefeito Claito, em 2017, enviou a esta casa como lei municipal, aprovado por todos os vereadores, sancionada, e muito já auxiliou os nossos policiais e os nossos bombeiros aqui em Farroupilha. E agora, então, ela passou por um reajuste. Gostaríamos de saber se ela, de fato, está sendo cumprida. O requerimento número 10, vereador signatário após
vindo da Casa, requer que Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, do inciso 7º, combinada com o regimento interno, que seja solicitado ao Executivo Municipal, o prefeito em exercício, para que envie a esta casa, então, o extrato com os valores repassados à entidade Mocovi. É um pedido de informação. Também, senhor presidente, um outro requerimento é para que o Poder Público possa, através da sua secretaria competente, realizar melhorias em Nova Sardenha, especialmente na rua próxima à escola de Nova Sardenha. Os moradores que vieram trazer essa reivindicação ao nosso gabinete. Eu peço aos demais colegas que possam aprovar essa solicitação e que o Executivo, dentro de uma medida, de uma organização do seu cronograma de obras, possa, então, dar atenção à Nova Sardenha no requerimento número 50 de 2020. Isso seria, por enquanto, esses dois, um pedido de informação, número 10, e o requerimento número 50. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, já vamos colocar em votação, né, o requerimento número 50, 2020, né, onde que o vereador já fez a leitura, mas vamos fazer novamente. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares 50. que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, para que seja realizada a melhoria na Travessa 6, Nova Sardenha. Os moradores reclamam das condições da estrada, pois passa diversos ônibus por ser próxima à escola. Então, essa travessia 6, eu acredito que seja a próxima à escola, vereador? Exatamente. Então, colocamos em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soarsio. Senhor presidente e senhores vereadores, como não é meu costume fazer muito requerimento para troca de lâmpada, para patrulhamento de estrada, para tapar o buraco, não sei aonde, mas acho que é uma prerrogativa que o vereador tem. Eu fiz esse pedido direto ao secretário Amarante, e mesmo, mas é em Nova Sardenha, interior, mas é uma área urbana, né? Fiz o pedido que eu faço aqui, eu vou votar a favor, inclusive até subscrevendo, se assim o autor permitir, mas que fosse colocado aqui, inclusive, eu sei que o vereador David Argento é contrário ao quebra-mola, mas o problema é assim, eles reclamavam do jeito que está a rua, mas muito da poeira. Se nós pedirmos só para fazer o patrulhamento, vai piorar ainda a situação da poeira, porque se eles já com a estrada ruim andam rápido e dá poeira, imagina se eu tiver patrolada. E patrolando com um tempo que nem está agora e seco do jeito que está, vereador José Mário, a gente sabe que vira, e vereador Silvestrinho, que vira poeira para tudo que é lá. Então, com a autorização, nós gostaríamos aqui de subscrever e pedir para que fosse colocado um quebra-mola ali, então, mesmo que seja de terra, mas com sinalização. E vereador Argenta, eu sei que o senhor não gosta disso, mas é um lugar perto, próximo de uma escola, inclusive. Então, acho que, sim, é necessário. É uma rua, não é muito grande ali, deve ser essa, pelo menos, eu não sei pelo número aqui, mas é a que passa na escola e tem aquelas casas ali. Então, com autorização, colocar mais essa questão do quebra-mola e do patrulhamento e subscrevemos, então. Obrigado. Então, colocamos em votação o requerimento número 50, então, com o acréscimo, com a subscrição do Arielso ou da bancada? Da bancada do MDB, do PP, e com o acréscimo ainda no requerimento da colocação de um quebra-mola. Então, que fica em ata, né, já e que é feito o requerimento. Então, já coloco em votação, né, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos, vereadores presentes. Também eu coloco em aprovação, em votação, o pedido de informação número 10 de 2020, né? Autor, Sidnei Catafesta, bancada PSD, assunto pedido de informação, destinatário, Poder Executivo Municipal. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei do artigo 23, inciso 12,
combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito para que envie a esta casa um extrato com os valores repassados ao Mocovi, destinado ao programa de Bolsa Auxílio Moradia, para incentivar a permanência de policiais civis e militares em Farroupilha, desde a criação da lei. Então, assinado por Sidnei Catafesta, os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Kiko Paese. Ao vereador autor Sidnei Catafesta, quero tentar contribuir com o pedido de informação, tá? Onde você pede aqui a Bolsa Auxílio Moradia, né? Constar também que estava no projeto o auxílio de deslocamento também daquelas pessoas que vêm de fora para trabalhar na cidade. Então, se o senhor permitir, a casa depois pode ajustar o pedido de informação também, que já vem a informação se está sendo pago o auxílio de deslocamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, nós vamos colocar em votação o pedido de informação formulado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra agora o vereador Fabiano Pico. Colegas vereadores, vereadoras, imprensa, público presente. Em relação só ao pedido de informação do auxílio moradia, que nós aprovamos o projeto no final do ano passado, os policiais civis e militares, eles estão recebendo ainda o valor que estava sendo pago ano passado, dos R$400, porque o termo de cooperação com o Mocovi, ele está vigente até o mês de maio. Então, tem que ser feito um novo termo de cooperação. E hoje, em contato com o setor de compras da Prefeitura, está sendo feito um novo edital com um novo plano de trabalho, que aí com um novo plano de trabalho poderá contemplar os novos valores. Também, no final do ano passado, teve um diálogo para que o valor fosse repassado diretamente para as corporações e as corporações repassassem para os soldados e para os oficiais. Só que a burocracia é bastante grande, não tem o porquê, se nós temos o Mocovi aqui, que participou da primeira licitação, se coloca à disposição para auxiliar. Então, nós temos uma entidade que participa. Então, a gente acredita que num próximo chamamento público o Mocovi também participe, ou alguma outra entidade pode participar e pode fazer esse trabalho para a comunidade. Então, por isso, e teve também um atraso nos meses de janeiro e fevereiro, porque em função de nós termos aprovado o orçamento e ter vindo da Secretaria com as rubricas destinadas a esse fim, ter estado na Secretaria de Segurança Pública, a Prefeitura acabou acreditando de que seria votada a criação da Secretaria no ano passado. Então, foi um erro e nós fizemos aqui, no início de fevereiro, final de fevereiro, início de março, a votação, então, da abertura de rubricas, da rubrica que permite esse pagamento, voltando para a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Então, por isso que houve o atraso nos 2 meses, mas eu acredito que nos próximos 60 dias será bem encaminhado e os policiais receberão, então, o valor que foi acordado no projeto de lei no ano passado e que se tornou lei, dos R$600. Também queria aproveitar um momento para informar os colegas vereadores, na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos as oitivas com as testemunhas arroladas pelo denunciado, o então prefeito Cleito Gonçalves, no processo de impeachment movido pelo cidadão Lacir Gomes. Então, nós faremos aqui na Câmara de Vereadores. Ela será transmitida pelos canais oficiais da Câmara. Então, por isso, a gente aproveita a oportunidade para comunicar a todos os telespectadores da TV Serra e todos os farroupilhenses que acompanhem de suas casas a transmissão.
estará aberto ao público, mas por precaução nós convidamos que todos assistam pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Então, iniciará às 9 horas, são 10 testemunhas arroladas no processo e não tem hora para terminar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, Leandro Damati da TV Serra, que nos acompanha, e a todos que estão aqui na Câmara de Vereadores ou nas suas casas acompanhando a sessão, eu quero abordar rapidamente alguns assuntos até que a gente falou também de maneira superficial na última segunda-feira e reforçar, inclusive, que nós tivemos um assunto que é com relação lá no aterro sanitário, né, operado pela Ecofar. De novo, teve uma reclamação durante essa semana de que os caminhões, quando estão sendo lavados, lá principalmente um caminhão, quando faz a retirada de uma espécie de lodo, tem provocado aí nas vizinhanças um cheiro bastante forte. Claro que o clima seco contribui que isso, quem sabe, fique ainda um pouquinho mais difícil, mas na semana passada, quando eu falava sobre isso, o líder de governo não estava, então eu prefiro repetir daí esse assunto para que se tenha ciência e que possa, dentro da possibilidade, verificar com a Secretaria do Meio Ambiente e a Ecofar, para que nós possamos dar um retorno para a população que nos comenta sobre esse assunto. Também na semana passada, nós tivemos a aprovação da sugestão de projeto de lei, aonde nós, então, a gente dá alguns passos aí e sugestões no sentido da limpeza de terrenos de propriedade privada, e o vereador David já havia se manifestado, infelizmente não estava na semana passada, mas já foi enviado, então, ao Executivo a sugestão lá da limpeza dos terrenos que nós havíamos conversado em outra oportunidade. Enquanto isso, também recebi de algumas pessoas a questão de que tem alguns terrenos do município que também não estão lá tão bem cuidados. Então, acho que é importante também, dentro da nossa possibilidade, darmos o exemplo para que não tenhamos que cobrar do morador sem ter feito a nossa parte. Também tenho recebido algumas informações com relação ao IPTU, que vence agora na próxima sexta-feira. A gente está averiguando alguns casos para saber se os lançamentos foram efetuados da maneira correta ou não. Acho que facilitou, também proposto pelo vereador David no final do ano passado, aquele projeto que traz algumas informações mais claras com relação ao cálculo, mas ainda tem algumas pessoas que têm apresentado algumas dúvidas, principalmente ainda naquelas áreas que foram transformadas em urbano. Então, a gente vai procurar dar assistência e esperamos que lá na Prefeitura o atendimento dado ao contribuinte seja digno. E também tem informações de devoluções que do ano passado ainda, de processos, e eu tive a oportunidade de consultar 2 ou 3 processos na internet que foram solicitados em março ou abril e estão desde maio do ano passado, de 2019, com o mesmo setor na administração municipal, sem parecer, nem pelo se está correto e se tem que ser devolvido ou não. E isso tem gerado um atraso. Tem pessoas que, por mais que o valor possa, muitas vezes, não ser tão significativo, está quase um ano aguardando lá na Prefeitura um parecer com relação a isso. E aí vem aquela questão, e quando eu receber, vai ter correção? Vai ser corrigido o valor desse um ano que ficou lá parado para ser deferido? Né? Porque se eu atrasar um ano o imposto, também não vai ter correção. Então, acho que é importante que se verifique junto aos setores responsáveis para que se tenha, então, essas decisões. O penúltimo assunto, então, quero dizer também que hoje, na reunião almoço lá da SIC de Caxias, vereador Tadeu, o deputado Jerônimo Gergen esteve lá participando da reunião almoço e ele falava da importância, mesmo tendo a lei federal, dos municípios terem as suas leis municipais. Então, graças à sua iniciativa, e que foi apoiado pelos demais vereadores e também pelo prefeito municipal que mandou, então, o projeto aqui para a Câmara de Vereadores, nós tivemos a oportunidade de Farroupilha já estar inserida nessas ações. E para concluir, quero dizer que
é bem importante que nesse momento onde a gente recebe informações de todos os lados, e eu não sou nenhum especialista, nós temos 2 médicos aqui na casa que podem falar melhor, mas é bem importante que esse assunto, que é só o que se discute praticamente, possa ser tratado com responsabilidade. A responsabilidade dos cuidados necessários, mas também de não se propagar pânico e informações equivocadas, e a gente percebe hoje, através das redes sociais, que há uma disseminação muito forte com relação a informações que nem sempre são verdadeiras. Então, sempre que possível, é importante nós termos a responsabilidade adequada com relação a esse assunto. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas. A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, Leandro Adamati, TV Serra e as pessoas que nos acompanham. Bem, primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma pincelada no Fila Zero, no programa Fila Zero, do qual eu falei outra semana, com o intuito de pressionar o Executivo a mandar de volta a essa casa esse projeto que, para quem está nos ouvindo e não sabe do que se trata, é um projeto, na realidade, é uma sugestão de projeto aqui do Legislativo que prioriza o atendimento, prioriza a obrigatoriedade nas unidades de saúde do município, o atendimento de pacientes diagnosticados com câncer, de pacientes oncológicos, dando um prazo máximo de 72 horas após o encaminhamento médico para esses pacientes. Então, garantindo rapidamente o acesso desse paciente ao seu tratamento, ao seu especialista. Considerando que é um projeto importante tanto na prevenção de sequelas quanto no bloqueio de outras comorbidades, né? Eu acho que é minha obrigação pressionar então o Executivo para que mande de volta, que retorne essa casa o mais rapidamente possível esse projeto. Bom, eu vou falar um pouquinho, nos 3 minutos que eu tenho, sobre o Covid-19, o coronavírus. Eu acho que, na realidade, eu e o doutor Brunet, que somos médicos, e nós temos, na realidade, o maior contato com todas as redes sociais que falam sobre esse assunto. Eu acho, então, que também cabe a nós essa divulgação. Para as pessoas que estão achando que isso não é nada, é sim. É sim. O Covid-19, ele está prometendo uma situação bastante séria para todo mundo. Nós tínhamos, no sábado, 100 pacientes confirmados no Rio Grande do Sul e no domingo nós já tínhamos 179 confirmados e hoje a proporção já chega a quase 300. A proporção não é aritmética. Para quem entende de matemática, Sandro, a proporção não é aritmética, ela é geométrica. Um paciente infecta 4, que vai infectar 16, então ela é uma situação bastante delicada. O Colégio São José de Caxias, já, a partir do dia 18 até o dia 4 de abril, está fechando suas portas. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes também já fechou. A creche Big Baby hoje já fechou as suas portas, né?
Nós temos outras instituições de Caxias, o La Salle, estou dizendo agora, o La Salle também, né? As escolas estaduais, a partir de quinta-feira, estarão fechando as suas escolas, e eu gostaria de saber quando que o município vai fechar. Assim, a URGS está fechando também. Amanhã na URGS, né? E eu gostaria de saber quando que o município vai abrir o olho e vai fechar também as suas escolas. Eu sei o quanto isso significa um problema para as famílias, mas nesse momento nós temos que pensar em reduzir o índice de transmissibilidade do Covid-19. Essa é a nossa parte mais importante. Esse é o nosso papel, reduzir o índice de transmissibilidade. É a única maneira de nós achatarmos aquela curva que aparece na Itália, que aparece nos outros países, que está causando toda essa comorbidade, essa mortalidade. Então, a única maneira é prevenção. E eu não vejo outra maneira, senão nós causarmos um bloqueio total ao vírus. Era isso, senhores. Muito obrigada. Com a palavra agora o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Leandro TV Serra, público aqui presente, funcionários da casa. E colaborando, Leonora, eu acho que, na verdade, assim, nesse momento, a gente, embora as pessoas acreditem que é brincadeira ou não, embora muitas pessoas acreditem que é brincadeira ou não, embora muitas pessoas que não tenham medo, eu não tenho medo, não tenho problema nenhum, nesse momento, tudo que eu venho vendo, é uma questão matemática, sim, a proliferação, ele está se disseminando de maneira matemática, com uma exponencial. Isso significa que, se a gente fizer uma análise dos números que vem tendo esses casos, isso tende a aumentar significativamente. A gente precisa achatar essa curva da exponencial, até porque, dona Nora, imagina o caos no sistema de saúde brasileiro. Não comporta. Então, se a população tem consciência, aqueles também que acreditam que é uma brincadeira, nesse momento, façam. E está sendo falado por pelas redes sociais, pela imprensa, façam os procedimentos que evitem o contágio. Eu sou forte, eu não vou pegar. Então, evita transmitir, pelo menos, já é bastante, já é importante, se faz necessário. Se essa curva exponencial não for achatada, se a gente não tentar diminuir o tempo, eu acredito na hora que esse vírus, no ano que vem, no outro, vai estar como o H1N1, né? Ele vai estar disseminado entre nós. Mas, nesse momento, se todas essas pessoas infectadas vão procurar, ao mesmo tempo, as unidades de saúde, isso vira um caos. Uma parte, vereadora. Uma parte, a nobre vereadora Eleonora. Obrigado, vereador Sandro. Obrigado, presidente. Na realidade, eu acho que o coronavírus, o Covid-19, ele não vai ser diferente de alguns outros vírus, como foi o H1N1, né? Ele vai se disseminar de uma maneira até que as pessoas vão ter um certo tipo de imunidade a ele, né? Mas até lá é um vírus que causa uma mortalidade muito alta em pacientes idosos e com comorbidades, como diabetes, etc. e tal. Então, olha só aqui nós temos vários pacientes, várias pessoas, né, que têm mais de 60 anos, né? Perfeito. Então, é bem complicado. É muito complicado, sim. Nós temos que ter um cuidado bem grande. Obrigado pela parte da vereadora. Então, assim, o que se passa nesse momento, o que realmente eu peço que se dissemine nesse momento é a seriedade com que deve ser tratado esse assunto, pois não se comporta o tratamento ao mesmo tempo de uma quantidade tão grande de pessoas. Em alguns países já foi visto que ele consegue controlar isso. Ele vai estar entre nós, ele vai. Imagine outros pacientes que precisam de atendimento médico.
eles vão fazer o quê? Eles vão ficar saturados, o sistema vai ficar saturado, isso vai fazer com que certas pessoas que precisam de outros tratamentos também venham a ter seus tratamentos afetados pela necessidade de tratar um grande número de pessoas. Então, as pessoas que acham que é brincadeira e que se acham imunes, pelo amor, faço um apelo agora, que continuem fazendo procedimentos que são informados pelas redes sociais, para que a gente não propague isso, para que você tenha um tempo maior, quem sabe se conseguir uma vacina para isso, e para que você tenha um tempo ampliado para tratar esses pacientes, que com certeza a matemática, já foi exposto, isso já foi visto, e matematicamente se vê aqui no Rio Grande do Sul que isso vai aumentar, sim, Brasil, se percebe matematicamente que isso vai aumentar e muito, é exponencial, vai aumentar sim, nós vamos ter isso espalhado por todo o Brasil. Eu não acredito que isso não venha a se confirmar, então vamos cuidar. A gente já sabe que tem um monte de informação, cuidar com os fakes, mas a gente já tem as informações do que deve se fazer nesse momento para não propagar. Essa propagação acelerada vai causar um caos no nosso país. Isso depende de nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, TV Serra, o Leandro, as demais pessoas aqui presentes. Nosso pré-candidato Alexandre Pratos, o Graxinha, obrigado pela presença. E demais pessoas que se encontram essa noite. Só uma observação, senhor presidente, o senhor falou lá no início que o destaque mulher, que era para ser hoje, e os vereadores todos concordaram em transferir, tá? Eu acho que é muito cedo ainda para nós anunciar que vai ser no mês de maio. Porque ao menos a gente vê na imprensa que o pico mesmo vai chegar daqui 30, 45 dias ou até 60 dias. Então, acho que antes de anunciar para o mês de maio, para nós agora... Não, mas... Cede uma parte... Já lhe será uma parte. Então, antes de... Não, eu sei que ainda o senhor só comentou, talvez aí para o mês de maio, né? Eu acho que antes de nós marcar de novo, tem que ver o que está acontecendo daqui para frente, para nós não ter que desmarcar de novo aí entre 30 a 60 dias, né? Obrigado. Isso de uma parte, presidente. Obrigado pela parte. Concordo contigo plenamente, nobre vereador. A vaga só ficou reservada aí. Então, se tiver alteração aí do quadro aí do vírus, aí sim a gente vai agendar. Senão, daqui um pouco a gente suspende essa data também, né? Então, é só para deixar uma data reservada, porque a nossa agenda está lotada. Se nós não agendar aí, daqui um pouco não tenha mais espaço. Obrigado pela parte. Tá ok. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, eu vou aqui relatar alguns requerimentos que já estão em fase de execução. O Dyer fez, então, aquela roçada entre o trecho em que o município deixou concluído até o pedágio, então, o restante até Caxias do Sul, onde estava sendo preservado o mato pelo governo do estado, foi terceirizado uma empresa e essa empresa hoje, até debaixo da chuva que vem caindo aqui, pouca chuva, mas está garoando, estão lá trabalhando. É uma empresa, no meu ponto de vista, terceirizada e não é os funcionários do Dyer que devem, nesse período de pingos de água que vem caindo, porque é por gotas, devem estar nas suas salas com o seu ar-condicionado ligado e aí terceirizando uma empresa com o dinheiro do povo para ser pago. Mas está sendo feito, então, ali na 122, a parte da capina e também dos canteiros centrais, aí, que estava uma condição precária. Presidente, eu quero aqui ouvir o atual prefeito em exercício, quero desejar sucesso, sorte e um profícuo trabalho ao Pedroso, neste período em que vai estar de linha de frente da Prefeitura Municipal. Também estarei na próxima semana apresentando um pedido de informação para saber se, de fato, o Executivo tomou ou vai tomar uma providência relativo às denúncias que aqui foram acatadas pelos parlamentares, e aonde envolve funcionário público que são funcionários concursados, um é concursado, que teve aí, então,
dentro do pedido de impedimento, várias participações. E se o poder público fez, de fato, uma sindicância interna para saber cada ato desse funcionário se de acordo ou não com o que se diz o Estatuto do Servidor, o que se diz o Código de Ética do município. Por quê? Ele está dentro do pedido de impedimento do prefeito, nas ações que ali foram apresentadas. E onde está esse funcionário hoje? Até quando esse funcionário está afastado da prefeitura? E qual é o motivo que está afastado da prefeitura? É isso que o executivo deve explicação a essa casa e tem que informar essa casa. E se não abrir o sindicância, tem que abrir. Também tem um outro funcionário que não está na prefeitura por um bastante tempo de período e que consta que é funcionário público ainda, que é o que era responsável pela guarda municipal. O que está acontecendo? O dinheiro do povo, gente, o dinheiro que poderia estar ali sendo comprado luvas, máscaras, que vai faltar, entre outros equipamentos importantes para a da saúde, que não está sendo contemplado nesse exato momento. E emitimos agora o parecer do empenho na internet sobre a plataforma da saúde. Quero parabenizar o prefeito Pedroso, que está em exercício, por ter cancelado de primeira mão, cancelou o pagamento. Espero que o dinheiro volte para esse município e seja investido em outras áreas, porque é uma vergonha. É uma vergonha ter comprado, sim, uma plataforma daquele valor absurdo. É vergonhoso. Tu sonhar com uma coisa é uma coisa, prefeito, mas realizar esses teus sonhos, muitas vezes tem que ter o pé no chão, porque ali consta 5 milhões de reais, sendo que 1.690.000 foi pago. E aqui diz que foi, então, buscado esse recurso, mas não tem como entender porque diz no final que está liquidado. Então, que o município informe a casa se realmente teve recurso de devolução dessa plataforma, quanto veio de volta, quanto se pagou e se já vieram buscar os equipamentos alugados, porque era tudo alugado. Era tudo alugado. Parabéns, Pedroso, por ter cancelado. E tem outros contratos que devem ficar em cima, essas sinaleiras que estão sendo implantadas, esses pardais que estão sendo implantados, para saber se os contratos realmente todos estão de acordo. E ver quem eram os funcionários que fazem parte do quadro de licitações da prefeitura. Se um dele ou outros participaram das compras e etc. dos outros projetos que estão sendo executados, se fazem parte dos pedidos de impedimento aqui dentro da Câmara de Vereadores, tem que ser analisado contrato por contrato. Cada contrato. É na pavimentação no interior, é na pavimentação aqui na rua, no centro, qualquer obra que foi feita que tenha uma assinatura deste ou demais que estão dentro do impedimento apresentado aqui na casa, deve ser analisado, sim, pelo prefeito de exercício e abrir sindicância. Abrir sindicância, sim, o quanto antes. Obrigado, presidente. Eu convido o meu primeiro vice, que ocupe a mesa para mim poder fazer o uso da palavra. Assim é o... Com a palavra, o vereador Fernando Silvestrin. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os senhores vereadores, demais presentes. No meu espaço, eu gostaria de levantar um assunto aí que está me preocupando e está havendo muita reclamação. Nós temos nossos funcionários terceirizados da prefeitura, onde que nós tínhamos 126 funcionários terceirizados, E onde que eles faziam uma prestação de serviço, Então, tinha uma empresa vencedora que agora se encerrou e agora foi feita uma nova licitação. Então, está no estágio aí de aprovação aí da nova licitação. Só que está havendo muita reclamação aí. Até porque várias cozinheiras, operadores de máquina vieram até mim e reclamando. Então, eu só vou dar um exemplo de uma cozinheira. Uma cozinheira trabalha numa creche, faz 6 refeições por dia. Uma creche de 4 meses a 4 anos.
trabalha 44 horas de manhã à noite. Quase escravidão. Tem uma coisa, a mulher, né, ela recebe 926,57. Né, então, eu acho um valor assim que ela recebe muito baixo. Não é só a cozinheira. Estou falando de todos, né, os operadores de máquina, né, tem auxiliar de cozinheira, né, tem várias atividades aí que... E só para ter uma ideia, a prefeitura estava pagando para essa empresa R$ 3.588,75. Então, a diferença é muito alta. E agora, né, amanhã eu vou me informar, que eu não tenho ainda dados na mão, a gente tem que falar coisas que a gente tem conhecimento, então amanhã eu vou até na prefeitura, vou me informar. Agora, a nova empresa que provavelmente vai ganhar, vai diminuir o vale-refeição de 17 vai para 14. Então, vai piorar a situação, né? E, se eu não me engano, a empresa atual dava um ranchinho que ajudava o pessoal, e agora vai ser retirado. Então, eu estou preocupado porque, principalmente as creches, eu vejo assim, os operadores de máquina. Temos aí várias atividades aí que é desenvolvida, motorista de ônibus, tem operador de máquina, recepcionista, vigia. Daqui um pouco, a prefeitura não vai contratar mais ninguém, porque com esse salário aí, eu digo uma coisa, é de escravidão. Né? Então, eu quero ver agora a nova licitação, sim. Né? Eu quero ver se vai ter né? O pessoal até está querendo se organizar para fazer um movimento aqui na Câmara. Eu disse, não, vamos se informar, vamos ver agora a nova licitação, para dar uma atenção a esse pessoal. Eles são trabalhadores, né, que estão auxiliando o município de Farroupilha, estão auxiliando os cidadãos farroupilhenses. Eu acho que nós devemos dar uma atenção especial, sim. Né? Então, não sei se é justo ou não o salário que eles recebem, mas acho que nós temos que dar uma atenção, sim, para esse pessoal, porque hoje, fazendo um comparativo com o salário dos nossos funcionários de carreira e o CC com eles, é muito baixo o salário deles. Então, daqui um pouco vai inviabilizar e esse pessoal vai pular fora. E o município vai ficar sem esses funcionários. Então, eu acho que nós temos que dar uma atenção, e amanhã eu vou até no departamento lá de licitações, eu vou conversar lá com gestão e governo, e quero rever isso aí bem, então, e conversar com esse pessoal conversar com esse pessoal aí, até para ver, né, até porque eles estavam querendo, só para finalizar, presidente, eles estavam querendo fazer um movimento, né, para vir aqui na Câmara, para reclamar e demandar esse baixo salário, e estão retirando o rancho, estão diminuindo o vale-refeição. Então, eu disse, não, deixa eu me aprofundar, não vou fazer pedido de informação, que poderia fazer, mas eu vou até na prefeitura e me informar, e depois, na próxima segunda-feira, eu vou levantar o assunto aqui. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando Silvestrin. Convido para que você reassuma os trabalhos da presente sessão. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Parabéns por levantar esse assunto. E, se o senhor quiser, eu me disponibilizo para ir junto com o senhor amanhã. Eu havia recebido alguns comentários também em relação ao rancho. E o que abisma, e a pergunta que a gente faz é, se a prefeitura está pagando 3.000 e pouco para cada contratação, essa diferença para 900 e pouco, que dá R$2.000, vai para quem? Vai para onde? A empresa tem o seu custo operacional que está embutido no valor, mas 2 vezes o salário que o trabalhador ganha, não, é um absurdo. E vamos buscar essas informações, e eu tenho certeza que o Pedroso, prefeito em exercício, vai tomar alguma providência.
Assim, frente às outras suspensões de contratos com empresas terceirizadas de advocacia, foram, se eu não me engano, vão ser suspensas 2, a questão do software, a questão do cercamento eletrônico. Foram feitas, vereador Catafesta, alguns desligamentos de pessoas ligadas ao setor de compras, que foram muito importantes agora, essas decisões do prefeito Pedroso. Então, conte com o nosso apoio. Eu acredito que, se mais algum vereador tiver disponível, que seria importante, já que o prefeito Pedroso abriu as portas do gabinete, abriu as portas da prefeitura, nós temos que levar esse assunto, porque são mais de 160 famílias que prestam esse serviço, um serviço de qualidade, tanto na limpeza, quanto na alimentação, quanto na segurança. Então, conte comigo e parabéns pela iniciativa, presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Com a palavra, o vereador Ariel Soares. Senhor presidente e senhores vereadores, bom, eu vou começar aqui pedindo aos vereadores da situação que levem a preocupação, e não é minha, e eu acho que já deve estar lá na prefeitura. Semana passada nós falamos, vocês não estavam aqui, a questão das sinaleiras. Vou falar de novo, a sinaleira ali na frente do posto Bevenuti, o engenheiro que fez o estudo daquelas sinaleiras lá, ele que me desculpe, mas a população de Farroupilha não concorda com aquele absurdo que foi feito. Nunca teve na rua, quem conhece a rua Jaime Rosler, nunca teve, isso dito por as pessoas que moram ali, nunca teve congestionamento. Colocaram aquela sinaleira para atrapalhar o trânsito de Farroupilha. Para atrapalhar. E, inclusive, uma mais lá perto da avenida, que quem sobe a avenida, eu não sei para que aquela sinaleira. Sinceramente, não dá para entender o que fizeram ali. Eu não sei quanto é que custa cada sinaleira, mas tem outros lugares. Se quiserem colocar a quantidade de sinaleira que colocaram, tem outros lugares que precisa de sinaleira, aí usa aquela que colocaram lá em um outro lugar. Aí a quantidade vai vir a mesma, não tem problema. Então, uma coisa é essa. A outra é a troca de lâmpadas que eu falei a semana passada. Já que o prefeito Pedroso está vendo as licitações, pede para ver a licitação, vereador Tadeu. O que eu falei, em torno de R$80, R$75 para a troca de luminária. Mas não é R$75, eu vou te dar a lâmpada, eu vou te dar a fotocélula, ou vai colocar o que precisa de material. Não. Além do material ser de baixa qualidade, eu comprei por licitação e tal. Tem que melhorar a hora da compra, mas ela não pode ser feita do jeito que está fazendo. E dizer o seguinte, custa hoje R$75 para uma empresa fazer o trabalho e funcionários da prefeitura estão parados na garagem, sem trabalhar, e esta empresa indo trocar as lâmpadas. Não pode trocar mais que não sei quantas lâmpadas por dia, tantas por mês, mas tem que olhar essa licitação. Não está correto. Com o dinheiro que estão pagando, se compra caminhonete nova e bota os funcionários da prefeitura a trabalhar. Caso contrário, faça que nem estavam fazendo até esses dias, 2 turnos. Coloca as pessoas das 7 até a 1, da 1 até as 7 da noite. Botam 2 turmas com a caminhonete que dá. O vereador Silvestrino, não era feito assim na sua época? E funcionava, dá para trocar as lâmpadas. Não precisa pagar R$75 cada luminária. Então, esses são 2 assuntos. Quanto a essa questão, vereador Silvestrino, dos funcionários, quando nós ouvimos falar que há tempo, quando foi trocada a administração, se diminuiu 30 funcionários lá, porque eram 30 CCs que tinham a mais. Tinha 30 CCs a mais, mas ganhavam, os 160 ganhavam a mesma coisa que os 126 hoje ganham, porque aumentou o salário deles. E vocês vejam os penduricalhos que eu sempre falei aqui, que são aqueles que são contratados por... mas aumentou o número de creches, blá, blá, blá. Tchê, número de creche, se fosse só por isso, não precisaria funcionário, operador de máquina que tem aqui. Porque o operador de máquina não precisa para trabalhar na creche. Ou é operador de máquina de lavar roupa. Então não precisa. Operador de máquina só está sendo contratado emergencial. Ou dessa maneira, você sabe por quê? Porque fizeram terceirizado, porque fizeram um concurso público aonde passou gente que não sabe trabalhar com as máquinas.
Por que passou? Porque fizeram um concurso público sem fazer a prova prática, só fizeram a teórica. Quem sabe escrever foi contratado para trabalhar com uma máquina retroescavadeira. Na verdade, tem que saber trabalhar com a retroescavadeira. Se o cara não souber escrever, menos, não tem problema, mas desde que ele saiba trabalhar com uma máquina. Devia ser o contrário. Deviam fazer lá uma prova prática. Fora o que deveria ter sido olhado nesta vergonha que foi o concurso público em relação ao que arrecadaram e foi pago para essa empresa. Se na época tivesse nos ouvido, ou se na época tivesse talvez o impeachment, teriam trocado lá naquela época, teria parado essa licitação também. Porque pagar todo o absurdo que pagaram para essa empresa, para fazer um concurso público, não tem cidade que tenha pago isso. Bento Gonçalves parece que fez, mas nem perto do que pagaram. Faziam propaganda em televisão com salários de 15 mil reais para vir gente se inscrever e ganhar dinheiro da prefeitura. Não foi a prefeitura que ganhou, foi a empresa que ganhou dinheiro por uma licitação mal feita, a contratação de uma empresa mal feita para fazer o concurso público. Então, é verdade, sim, tem esse pessoal ganhando dinheiro com essa empresa e as pessoas ganhando muito pouco. Não estou dizendo que tem que contratar, mas acho que tem que ser revisto algumas coisas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielso. A palavra continua à disposição, hein? Com a palavra, o vereador José Mário Villaver. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, saudar a imprensa, funcionários da casa, demais comunidade presente. Quero saudar o Maurício, que está presente nesta noite. Enfim, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Realmente, o concurso público, no nosso tempo, vereador Arielso, era feito a prova escrita, mas a prova prática. Não adianta contratar ou que passe no concurso um cara muito bom na escrita e não tenha prática para conduzir uma máquina, o que aconteceu. Então, se torna um prejuízo duplo para o município. Porque contrata um cara que não sabe trabalhar com a máquina. E o que está acontecendo? Em nossas estradas, eu até nessa última semana recebi bastante reclamação do nosso interior. Lógico que agora com o término da safra, mas justamente durante a safra houve um grande movimento pelo escoamento da produção e as estradas estão em péssimas qualidades. Ou no segundo distrito, na região da linha 30, linha Amadeu, 47, linha Jacinto, o pessoal está reclamando muito porque as estradas se tornaram só pedras. Então, eu até na semana passada tentei manter contato com o secretário Gilberto Amarante, mas não consegui e, segundo me informaram, que ele está de férias. Então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, vou elaborar um requerimento que o responsável, o secretário que está no lugar, o final, que é responsável pelas obras, que faça as melhorias. E também foi colocado, claro que a gente sabe da dificuldade nesse momento devido ao clima que está. Com a seca, se torna difícil fazer as melhorias, mas não pode deixar locais que não tenham condições de trafegar. Por isso que é muito importante que faça aqueles trechos ruins, que mande as máquinas, que mande o funcionário fazer onde que está em péssimas condições. Então, que possa ter, apesar do momento que está após a safra, mas as pessoas circulam da mesma forma. Então, é muito importante que se faça essa recuperação. E também falar, sim, de todas essas contratações, de empresa terceirizada do município. E os funcionários, conforme relatou o colega vereador Arielson, um exemplo da iluminação pública, os funcionários da prefeitura parados, e pagam uma terceirizada.
onde que não custa pouco, custa R$ 75 cada troca de lâmpada, haja visto o custo que custa para o poder público essa empresa fazendo essa troca de iluminação. Então, nós, infelizmente, há muitos erros, e por isso que está acontecendo o que está acontecendo nesse momento com a administração municipal. É lamentável que se faça todas essas terceirizações nesse momento que é onde que todos procuram gastar menos, e aqui parece que está ao contrário, indo na contramão, gastando mais do que se deveria para manter as melhorias que deveriam ser feitas com o trabalho do poder público. Então, essa aqui seria as minhas considerações nesta noite, para que possam sim, ser corrigidas neste momento que é tão delicado para a administração pública do nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Mário. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente e colegas vereadores, imprensa, Leandro Damati, Ricardo da Rádio Miriam, quem nos acompanha através das redes sociais, os demais presentes, quero fazer uma saudação ao Ergídio Schmidt, nosso pré-candidato a vereador, e aos demais que aqui estão presentes. Quero falar neste primeiro momento sobre o IPTU. Tem algumas questões referentes ao IPTU que aconteceram em 2019, aonde alguns cidadãos que se sentiram com o aumento excessivo do valor, fizeram o seu questionamento referente ao valor, né? E muitos deles tinham os seus carnês já programados com as suas parcelas para quitar durante o período em si e os seus vencimentos. Porém, os valores e as informações e a revisão solicitada, ela foi dada a orientação para alguns deles que o valor que se excedia nos pagamentos seriam ressarcidos ou reembolsados agora em 2020. Porém, temos informações que isto não aconteceu. E, novamente, então, se cria um transtorno para o contribuinte. Ele pagou a mais o ano passado, a revisão e o abatimento não aconteceu em 2020. Então, a gente percebe que falta uma questão mais de planejamento ou entrelaçamento entre as partes, para que o morador ou o contribuinte não sofra duas penalidades, na verdade. Ele já pagou a mais o ano passado, fez o questionamento, e este ano, com aquela expectativa de que o seu valor tivesse a menor, e isso não aconteceu. Então, lá vai ele novamente fazer o seu questionamento e tentar novamente o seu reembolso. Então, eu peço que isso seja revisto, né, para que o ano que vem não aconteça novamente essa situação. Presidente Fernando, o Piccoli, que também se colocou à disposição para ir na Prefeitura Municipal amanhã, para ver essa situação referente às cozinheiras. Eu me coloco também à disposição e gostaria, se for o caso, ir junto, sim, mas também vou fazer uma solicitação que se acrescente, além desta modalidade, a modalidade das agentes comunitários de saúde. Todo o contrato. Todo o contrato. Então tá. Então, perfeito. Porque a gente sabe que tem algumas disparidades ali acontecendo, né? E muitas agentes que fizeram o seu processo seletivo estão com os vencimentos insignificantes, eu diria, e quase no patamar que o senhor levantou antes, né? Então, eu acho que sim, tem que ser mais justo nessa questão, até tendo em vista que hoje em dia a gente sabe que o nosso município e a nossa região, os valores em si são um pouco além, né, do que é em outras cidades e regiões. É fundamental que se tome algo dentro de uma coerência, né, e se faça um ajustamento
uma adequação para contemplar, sim, essas necessidades, eu diria. Para que o cidadão e os servidores consigam cumprir com suas necessidades básicas. Eu acho que é fundamental isso. Então, seria isso e me coloco à disposição para estar junto lá para conversar e ver essa situação. Obrigado, senhor presidente. Eu cedo uma parte ao vereador Jonas. Uma parte é o vereador Jonas Tomazini. Obrigado, vereador Jorge. Só para falar do assunto que o vereador Catafesta colocou antes com relação ao cancelamento, ou seja, qual for o termo do contrato com a plataforma de saúde ou o sistema de saúde que teria sido contratado pelo município. Na verdade, a suspensão dos pagamentos antes foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado, em decisão liminar, como nós tivemos a oportunidade de falar na semana passada, e vai haver, depois do apontamento, então, e da possibilidade de defesa do Executivo Municipal, inclusive o julgamento com relação aos valores já pagos, que foi R$ 1.690.000. Então, administrativamente, claro, a Prefeitura pode tomar ações nesse sentido, mas o Tribunal de Contas também vai avaliar o valor que já foi pago para esta empresa. Porque nós temos 3 etapas, né? O empenhado, que é quando se reserva a rubrica para se pagar durante o orçamento daquele ano. O liquidado, quando se recebe a nota fiscal com a despesa, então, tendo sido reconhecida. E o pagamento efetivo. Desse 1.690.000, já tinha ocorrido as 3 etapas, inclusive o pagamento efetivo. E com relação à segunda parcela, que poderia ser paga até o fim do ano, estava havendo movimentação de que pudesse se cumprir essas etapas também. E aí é que o tribunal, então, para não demorar e não gerar possivelmente um dano maior para o município numa decisão liminar, suspendeu efetivamente o contrato e agora, então, depois de 30 dias, vai ter a oportunidade do prefeito se defender e ter o julgamento por todos os conselheiros. Muito obrigado, vereador Jorge, pelo aparte. Obrigado pela colaboração, vereador Jonas. Seria isso, senhor presidente. Agora, com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Eleonora, cumprimento os funcionários da casa, imprensa, cumprimento especial ao nosso porta-voz, André Lima, que sempre nos acompanha, muito obrigada. Dizer que, em primeiro lugar, já que para não sair muito do assunto, sobre a plataforma da saúde, ouvi aqui, mas vamos ser bem sinceros, né? Porque movimentação pode ter em todo quanto é lugar, mas não foi pago a segunda, então movimentação eu não ouvi, pelo menos. E quem sou eu aqui para estar defendendo também, né? Porque eu sou da rede, né? Poderia outros a defender, né? Mas quem sou eu? Mas eu não consigo aguentar, me desculpem, né? A movimentação pode ter tido várias vezes, Adamati, porém não houve a segunda parcela paga, né? E, para ser muito sincero e verdadeiro, quem suspendeu, em primeiro lugar, foi o prefeito Clayton. Cancelou. Depois o Tribunal de Contas fez isso e assim por diante. Mas foi cancelado primeiro pelo prefeito Clayton Gonçalves. Tem que ser dito a verdade aqui. Se houve movimentações, se houve falácias, enfim, o que é verdade. Então nós temos que ser bem sinceros nisso. Também dizer que ouvi falar agora sobre as pessoas que fazem 44 horas e ganham R$ 926. Bom, a prefeitura também falou aí que paga R$ 3.600 por pessoa, né, para essa empresa. Se há movimentação, essas pessoas têm que ir atrás dessa empresa. Porque, afinal das contas, a prefeitura paga um salário muito bom aqui, R$ 3.648. Depois, qual é a movimentação que eles fazem para essa contratação de 900, né, vereador Sense? É outra coisa, eu não sei. Mas, enfim, que houve também, sim, é verdade, que eu também ouvi, que retiraram a cesta básica e que vai baixar, nem sei se retiraram ainda, porque a partir de agora vai baixar o vale-refeição, e sim, eu ouvi isso também. Mas também não é só 926, está falando do salário menor aí.
Porque tem gente que ganha mais de 1.300, porque eu sei. Então tem que ver também como é que é essa situação. É bom que se vá ver realmente essa situação aí, porque eu acho que é um dever nosso de saber isso e saber verdadeiramente. Porque uma vez tu ouve uma coisa, é como eu disse, falácias existem em todo lugar, né? E eu quero dizer que as portas da prefeitura, para mim, sempre estiveram abertas. E também para o povo, que marcava horário, estavam abertas. Agora não é diferente, não. Agora não é diferente, não. Agora você marca horário, vai lá e é atendido também, tá? Agora, se antes tinha um pouco mais de dificuldade, mas não era tanto assim como as pessoas falavam, não, porque eu sempre vi, toda vez que estive lá, o prefeito atendendo pessoas. Eu acho que pessoas são seres humanos e assim acontecia. Eu tenho mais assuntos aqui, mas primeiro, antes que eu perca o fio da meada, eu quero entrar com o requerimento, que a semana passada eu não consegui, que eu tive que dar uma saída para uma reunião. Então é o seguinte, requerimento 47. A vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado convite aos senhores Clonir Uão, da cooperativa Meu Pedaço de Chão, e Ademir Black, cooperativa Terra Nossa, e a gerente do Sicredi, Regina Ducati, para que venha a esta Casa Legislativa explanar sobre a sua situação atual das cooperativas habitacionais. Por que eu digo isso, senhoras e senhores que estão me ouvindo e que todos os dias ligam para mim ou me procuram e nós conversamos sobre o assunto? Não estão mais falando sobre as cooperativas. Ou será que a gente ouviu falar ainda? Houve tanta manifestação de tantas coisas aqui, nessa casa, que parou tudo. Ah, mas houve algo que mandaram parar, que teve, não lembro como é que foi feito, enfim. Mas parou tudo. A gente não sabe. Alguém sabe como é que estão a situação? Porque as pessoas não estão pagando mais aquela mensalidade que pagava do seu terreno, estão precisando do terreno, tá? Estão precisando do terreno e eu não estou ouvindo mais ninguém falar nada. Só as pessoas que realmente pagaram, ou então devolvam o dinheiro. Devolvam, as pessoas querem o dinheiro de volta. Porque antes de que acontecesse tudo isso, ainda tinha gente que recebia de volta o seu valor que era pago, né, Piccoli? Agora, na verdade, ninguém está recebendo mais nada e está tudo quieto, parece que nada mais está acontecendo. E as pessoas não estão mais conseguindo receber o terreno e nem saber como está andando. Depois eu volto. Obrigado. Então, já vou colocar então em votação o requerimento 47 de 2020, né? A vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada convite aos senhores Clonir Vor, cooperativa Meu Pedaço de Chão, e o Ademir Black, cooperativa Terra Nossa, e o gerente do Sicredi, a gerente do Sicredi, a Regina Ducati, para que venha a essa Casa Legislativa explanar sobre a situação atual da cooperativa habitacional. Quem assina é a vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu fiquei em dúvida no requerimento na parte em que convida uma agência bancária para estar fazendo parte, né? Que eu entendi. Regina, essa senhora, ela é gerente de uma agência bancária, eu não sei o porquê ela viria a esta casa, né? Eu acredito que seria muito oportuno uma discussão, oportuno para que as pessoas possam ser esclarecidas de como está o andamento, o que vai acontecer, porque essa dúvida é de toda a comunidade que pagavam lá. Eu acredito que chega a perto de 5 mil contribuintes das cooperativas. E a vinda dos novos presidentes da cooperativa habitacional aqui é muito válida para a gente discutir, mas a vinda do gerente de uma instituição bancária, eu voto contrário. E a vinda para o debate do Ademir e do outro fulano que foi aqui citado, que eu não lembro o nome, esse cidadão,
é bem-vindo aqui para que possamos saber em que par parou, qual é o procedimento a seguir, qual é a orientação para os contribuintes. Eu lembro que a nova diretoria escolhida, né, tem 2 diretorias, então, que possa vir no mesmo dia, presidente, os 2, né, os 2 presidentes, para que o assunto possa ser tratado na mesma noite, porque é a mesma matéria. Mas não concordo com a vinda de uma instituição financeira que não tem muito sentido neste momento, mas sim com os presidentes. Voto favorável ao requerimento com essa ressalva. Caso contrário, vou me abster de votar. Encaminhamento de votação ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, com relação ao requerimento número 47, é uma linha tênue aqui nós falarmos sobre esse assunto, porque sabemos que a questão das cooperativas, as cooperativas em que aqui são citadas, elas são cooperativas privadas. Claro que envolvendo muitas pessoas, e nós, como vereadores, somos muitas vezes demandados com relação a isso, mas elas têm uma característica de uma instituição privada. E estendo a minha preocupação com relação ao que foi citado agora há pouco na convocação, o convite, né, para a gerente do Sicredi. Banco tem sigilo bancário. Nós podemos, inclusive, constranger a Regina. Claro que ela pode não aceitar o convite, mas, assim, primeiro, eu não sei nem se ela teria condições de falar pelo banco, porque tem toda uma questão hierárquica que deve ser cumprida. Ela, vindo até aqui, ela não vai poder abrir informações com relação à movimentação das contas, a não ser que seja demandada de maneira judicial, com alguma decisão judicial que solicite informações. Só assim o banco vai dar informações sobre as movimentações. E essas informações ainda certamente não vai ser a agência, vai ser o setor jurídico da instituição bancária, e eu vou preservar aqui a instituição que ela trabalha, mas qualquer instituição bancária funcionaria da mesma forma. Então eu acho que não vai ser muito proveitoso. Temos ainda a dúvida, nas últimas manifestações que eu ouvi, se os próprios presidentes ou as diretorias atuais, eles já estão com acesso pleno às informações das cooperativas. Na última vez que eu vi, parece que nem eles mesmos não tinham ainda acesso às informações e nem a parte da movimentação ou da consulta das informações junto à instituição. Então, vocês imaginam, se nem o presidente que foi eleito pela Assembleia tem condições, muitas vezes, de movimentar as contas que estão no banco, imagina a gerente do banco dando essas informações na Câmara de Vereadores, abertos para toda a população, sendo que é uma instituição privada, repito. Então, nesse sentido, eu acho que vale reforçar que ouvirmos, caso eles queiram, como convite, os presidentes das cooperativas, entendo que é válido e sim, acaba afetando e atingindo muitas pessoas da comunidade farroupilhense. Agora, com relação ao mesmo que convite a gerente da unidade financeira aqui citada, eu acho que é algo que a gente tem que repensar, porque senão, de certa forma, nós, Câmara de Vereadores, podemos estar induzindo a descumprir um normativo legal, que é o sigilo bancário, algo que está previsto na lei. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas. Encaminhamento de votação, o Fabiano Piccoli. E a minha colocação segue a linha do colega vereador Jonas, que nós não temos o poder da quebra do sigilo bancário de nenhum cidadão, e também as informações que eu tenho é de que nem as cooperativas ainda tiveram acesso às contas, aos extratos, à movimentação financeira. Então, ouvir do presidente e do vice, acredito que é uma forma de compartilhar até essa angústia deles por não terem ainda o acesso. Mas trazer a responsável, que é apenas uma colaboradora da cooperativa, a vereadora Glória, eu acho que foge um pouco da nossa alçada, e se ela vier aqui, ela não vai poder compartilhar nenhuma informação, porque ela não tem essa autorização de poder falar
valores, a situação financeira, porque isso é sigilo bancário. Então, eu sugiro que seja retirado o nome dela, desse convite, e se assim for, eu voto favorável ao requerimento. Obrigado. Encaminhamento de votação, o Kiko Paese, vereador. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, tá? Eu acho que a vereadora Glória deve concordar. E seria importante, realmente, os presidentes das duas cooperativas virem nessa casa. Muito interessante, parabéns pela iniciativa, né? Quem sabe, vereadora, a senhora retira a Regina, né, que é a gerente do Sicredi, né? Porque, segundo informações que eu tenho, pessoas que vinham pagando já os carnês, e que uns já desistiram não, deixaram de pagar, outros continuam pagando. Muita gente já mandando as cartas, que é um modelo que tem nas cooperativas, para buscar o dinheiro de volta quando a justiça liberar, que eles não querem mais os terrenos, e pessoas que foram no Sicredi buscar o extrato da sua conta e o banco não cedeu, porque não tem autorização judicial ainda, né? Então, quem sabe a senhora retira a parte do banco, aqui nós votamos favorável, é muito importante nós ouvirmos os presidentes das duas cooperativas. Obrigado. Encaminhamento de votação, Maria da Glória Menegotto, vereadora. Entendendo a solicitação dos nobres colegas vereadores, eu vou retirar então, mas eu vou dizer uma coisa. O dinheiro está lá no Sicredi. E por estar lá no Sicredi, a gente deveria ouvir, talvez, a gente colocou Regina aí, mas poderia ouvir alguém do Sicredi também. Mas tudo bem, eu vou atender a solicitação dos nobres colegas. Agora, eu quero dizer que é muito importante, sim, ouvir, porque houve, é particular, né, vereador Jones, mas houve uma discussão muito grande aqui nessa casa, uma discussão muito grande sobre as cooperativas particulares. Então, agora também nós temos que saber exatamente o que está acontecendo, porque passou muito tempo, né, e, pelo que a gente sabe, nada está acontecendo de verdade. Então, eu vou retirar para que a gente possa aprovar e ouvir os presidentes, os novos presidentes. Então tá, obrigada, vereadora. Coloco em votação, então, o requerimento 47 de 2020. Então, com até eu vou fazer a leitura novamente, né? Então, a vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado convite aos senhores Cleonir Worn, Cooperativa Meu Pedaço de Chão, Ademir Black, Cooperativa Terra Nossa, e agora sem a gerente então, do Sicredi, né? Para que venha a esta casa legislativa explanar sobre a situação atual das cooperativas habitacional. Então, requerimento da vereadora Maria da Glória Menegotto. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar aqui a imprensa através do Leandro Adamati, do Ricardo Ló, a todos que ainda estão aqui conosco nessa noite. E eu ouvi e gostaria de falar sobre o que assola a preocupação do nosso país, do nosso estado, também do nosso município. Tivemos hoje que cancelar aqui um evento de suma importância por se tratar do mês da mulher. Porque é o mês onde que nós aqui temos esta prerrogativa, graças à criação desta lei em que evidencia nomes, e dizer de que, acima de tudo, louvável a situação desta casa, na atitude do nosso presidente, de precaver qualquer situação de desinformação ou também de insegurança de qualquer pessoa, que poderemos fazer isso em outro momento. Mas tocando nesse assunto, senhor presidente, o meu carinho a todas as homenageadas, em especial elas que representariam toda a comunidade feminina aqui da nossa cidade.
Mas, falando deste grande problema em que gerou o corona, nós temos as consequências que isso vem trazendo e que poderá, de certa forma, causar ainda um transtorno maior. E estou buscando informações durante esta semana aqui, para que nós também, da Câmara de Vereadores, possamos, quem sabe, documentar e buscar algum reforço para algo que está preocupando a nossa comunidade. Aqui tem o doutor Tiago, doutora Eleonora. Eu vivi bem HN1. Doutora, HN1, isso? H1N1. Também os Hs, né? 2, 3, enfim. 1, 2, 3. A situação em que estão passando a nossa comunidade é algo que nos preocupa muito. Nos preocupa por demais. Tanto os vulneráveis que são aquelas pessoas que passam dos 60 anos e que têm já alguma enfermidade e que precisam de medicamentos de uso contínuo. Nós temos aí informações de que há uma corrida, inclusive antecipada, a farmácias, a buscar medicamentos aonde que as pessoas estão se automedicando, e eu disse esses dias na imprensa, e de certa forma também na imprensa, não estou todo errado, disse aqui na tribuna, aonde que a imprensa registrou através da TV Serra, de que todos nós temos um pouquinho de médico. Quando alguém sente uma dor de cabeça, tomei tal comprimido, te indico para ti fazer isso. Claro que permito, sim, pena que o nosso tempo é curto, né, doutora? Mas uma parte para... Doutora Eleonora. Vereadora Eleonora. Obrigado pela parte. O senhor falou no H1N1 e eu me lembrei de um dado. O H1N1 matou apenas uma pessoa no Japão, 200 pessoas na Argentina e 600 pessoas no Brasil. O coronavírus, no dia 23 de fevereiro, já tinha matado 3 ou 4 pessoas no Japão. Se nós fizermos essa relação para o coronavírus, que foi 600 vezes mais no Brasil, veja bem, 1 para 3, 4, já dia 23 de fevereiro, 600 pessoas no Brasil, 4 vezes mais, todas as, né, 600 vezes mais, quantas pessoas nós teríamos em óbito? Se fôssemos considerar a mesma relação. Sem dúvida nenhuma, doutora, concordo plenamente, por isso que eu trouxe isso, porque o que a gente está ouvindo, e nós estamos em todos os meios, tanto da pessoa mais humilde, e me coloco entre elas, aos de maiores conhecimentos. O que nós temos, sim, é que seguir algumas regras com informações precisas e com referências. Gostaria de agradecer mais uma vez a TV Serra e que as pessoas lembrem, quem sabe isso venha a uma questão social que a gente debate muito, que a educação deveria ser o primeiro plano em qualquer coisa. Talvez nós tenhamos que nos reeducar, independente da idade e também da enfermidade ao qual somos portadores, alguns, e com cuidados especiais, como os nossos diabéticos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tadeu. Fazer uma saudação especial ao Menzi, nosso parceiro aí
de sessão, o Benáquio também, nós temos o Maurício Belaver e o Schmidt aí, o parceiro de bailão, né? E a palavra continua à disposição aí dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, declaro encerrado. Opa, tem mais um aí. Espaço de liderança ao vereador Kiko Paese. Eu acho que é importante deixar registrado, senhor presidente, falando dessa doença que está atingindo o mundo todo, né? Eu achei aqui muito interessante. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em cumprimento à recomendação da mentora Associação Educadora São Carlos, irá suspender as aulas no período de 18 a 5 de abril. Então, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes já suspendeu as aulas, tá? E eu fico feliz, fico contente, porque eu tinha uma preocupação da vereadora Glória, porque o meu neto estuda lá. Eu acho que todos os colégios particulares, estaduais e municipais deviam suspender as aulas. E quem sabe lá no fim do ano não dá nem férias, se não precisar, né? Para cumprir os horários, né? Seria uma série antecipada. Então, eu acho muito louvável a decisão do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Obrigado, senhor presidente. Espaço de liderança, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Eu gostaria de... Eu estava anotando aqui, antes da fila zero, que a vereadora Eleonora colocou, parece que é um projeto, não sei de quando é, não é de agora, pouco, né? Sugestão de projeto da fila zero. É um projeto que acredito que seja bom, porque realmente tem que ser atendido as pessoas com prioridade, quem tem esse grave problema, que eu acho muito grave, que quando uma pessoa tem câncer é gravíssimo. Mas eu quero dizer que o atendimento na Secretaria de Saúde, até onde eu sei, e não é de tanto tempo assim, até onde eu sei, há bem pouco tempo, é bem rápido. Não existe a fila zero, porque quando a pessoa tem um problema oncológico, é encaminhado para Caxias do Sul, imediatamente. E é lá que é o problema, vereadora. Não se trata do problema aqui. Aqui é encaminhado imediato. É encaminhado imediato, sim, porque teve muitos encaminhamentos que eu pude presenciar agora, ultimamente. Mas a gente tem que verificar isso também. Claro, é importante esse projeto, não estou dizendo que não, é importante fila zero, sim, né? Mas eu dizer que é bem rápido o encaminhamento para Caxias do Sul. O que demora é lá, porque a fila é muito grande lá. Então, as pessoas são encaminhadas, mas eles demoram para chamar. E demoram, às vezes, até 15, 20 dias ou mais para chamar, lá em Caxias do Sul. Eu quero também falar um pouquinho do coronavírus. Eu não sou também médica, aqui nós temos 2 médicos, mas realmente a situação é grave. É grave, a gente ouve muito falar sobre isso, e quando a gente ouve... Eu tenho uma amiga lá na Itália e me mandou ontem um vídeo para mim assistir, e ela estava falando que não tem realmente mais comida nos mercados. Não tem água, não tem arroz, não tem feijão, não tem mais nada. Está muito difícil mesmo. E a gente, claro, a gente torce para que isso não aconteça aqui no Brasil. Mas um dia é 30, outro depois é 120, assim por diante. Ela não se multiplica, ela quadriplica, né? Agora, quanto às creches, vocês logo vão ver. Eles vão parar as creches e as famílias vão começar naquela luta, porque não para só as creches. Se parasse só as creches é uma coisa, mas vamos dizer assim, vamos fechar as creches, não dá para levar as crianças. A família vai ter que deixar de ir para o trabalho. Aí muitas empresas também vão ter problema. Então, a gente tem que realmente orar muito para que não venha a acontecer o que acontece em outros países, né? E também dizer que, antes que termine, eu estou preocupado com a segurança do nosso município.
A gente ouviu aqui, recém, a gente aprovou um pedido de informação para repassar um valor aos nossos policiais. Mas a segurança está péssima dentro do nosso município. Está péssima. Temos que ser bem francos e brancos. Tá? Porque, veja bem, mas foi porque teve aquele problema. Olha, gente, 2 mortes em 6 horas e não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Então, bom, aí muita gente diz, mas precisa um policial em cada casa. Ou precisa um policial em cada bairro. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas nós estamos passando por uma grande crise também de segurança. E aí que eu digo, essa questão aí de precisar um policial em cada esquina, não vai ter condições. Podemos ter aqui centenas de policiais. Agora, os policiais, uma vez era diferente, eles caminhavam, não andavam só de carro. E eu não tenho preocupação nenhuma em falar isso. Preocupação nenhuma, por quê? Porque nós todos aqui precisamos de segurança, as nossas famílias precisam de segurança. E aí? Então é uma questão muito séria sim. Não é só pensar em mandar dinheiro. Não é só pensar nisso. É pensar sim diferente. Que nós temos que ter segurança no nosso município. E por fim, eu quero felicitar a todas as mulheres que hoje nós íamos ter uma homenagem muito especial. E dia 18, então, é o Dia da Mulher Farroupilhense. E também eu quero desejar muita saúde, muita alegria, muita paz à autora da lei, a doutora Marlene Feltrin, que foi vereadora dessa casa, que foi autora dessa lei. Então, eu desejo a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher Farroupilhense, dia 18, que nós não vamos poder aqui usar a tribuna para homenageá-las, mas sim, a gente pode falar, inclusive amanhã, se a gente tiver algum espaço, né, doutora Leonor, a gente pode falar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Glória. Saudar o Piccoli, que está aqui presente também, né? Então, obrigado aí pela presença. Um comunicado aqui rapidinho, por favor. Espaço mesmo. Então, com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Só para que a gente faça um comunicado aqui, que eu acho que é importante que todos saibam, que existe hoje um comitê de atenção ao coronavírus, né? Faz parte da Secretaria de Saúde, hospital, todas as instituições da cidade ligadas à saúde, e todo dia, às 18 horas, esse comitê vai se reunir, né? Para discutir o caso e passar um boletim. Então, o vereador David aqui me concedeu aqui, que eu não tinha visto ainda, o boletim de hoje, né? Eu quero só ler esse boletim, que eu acho que é importante para todos. Então, o boletim de hoje, das 18 horas de segunda-feira, 16 de março, diz o seguinte: 3 casos são investigados em Farroupilha. Exames realizados foram encaminhados ao LACEN de Porto Alegre. O Comitê de Atenção ao Coronavírus comunica que nesta segunda-feira, 3 casos da doença estão em investigação no município. Nestes casos, os pacientes já tiveram exames coletados e encaminhados ao Ambulatório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, LACEN, na capital do estado. O comitê também solicita que pessoas que sentirem os sintomas da doença não se dirijam ao Hospital São Carlos. Isso é importante, né? Mas sim até as unidades básicas de saúde. Sob qualquer dúvida, a orientação é acessar a equipe da Vigilância Epidemiológica através do telefone 3261-1094, número 3261-1094. Das 8 da manhã às 17 horas. Esta equipe orientará o paciente dos procedimentos a serem adotados e, se necessário, se deslocará até a residência do cidadão. Para terça-feira, 17/3, as atividades rotineiras estão mantidas em Farroupilha. Então, o comitê ainda não houve nenhuma delegação para que as atividades sejam reprimidas, né, ou sejam realizadas de forma menores. Então, continua, e este é o comunicado. Eu acho que todo mundo tem acesso, não sei como é que o David sabe o acesso, acho que vai ser divulgado nas redes sociais, né? O comitê deve divulgar esse comunicado no site diariamente da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Inclusive, até para colaborar, vereador,
A Câmara Municipal de Vereadores também foi convidada para fazer parte do comitê. Só que hoje nós tínhamos sessão, então não conseguimos participar, mas nos próximos dias alguém vai nos representar lá, ou o presidente ou algum vereador. Então tá. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão dessa noite. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.